Opa, 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 já estou preparado novamente para ir para a estrada de seringa. O seringueiro já está preparado para trazer esse látex. E nós vimos que um dos trabalhadores que estava na Amazônia era o seringueiro e ele não pôde ser utilizado como mão de obra para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, justamente porque esse seringueiro ele estava preso à terra pelo sistema de aviamento. Mas o Brasil consegue construir essa estrada de ferro conforme estipulado no tratado, o Tratado de Petrópolis assinado entre Brasil e Bolívia. E assim se deu a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Luz para o nosso caminho, que olha na tela de vocês, que nós vamos começar a nossa revisão. Vamos lá! Então, nós estamos na aula 14.2, falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a responsabilidade que o Brasil teve pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis, Brasil e Bolívia, retornou a discussão sobre a viabilização da construção da ferrovia Madeira Mamoré. A Madeira Mamoré Rail Company era subsidiária da Brasil Rail Company de quem? Do Farquhar, Percival Farquhar. E o Percival Farquhar ele vai contratar uma empresa norte-americana chamada May, Jack e Randolph Companhia Limitada. Essa empresa chega aqui em Santo Antônio em 1907. Só que ela vê que não há possibilidade de construir a estrada de ferro em Santo Antônio. Então ela vai recuar para uma área que posteriormente vai se transformar em Porto Velho. Em 1912, depois de 40 anos de construção, a estrada de ferro é inaugurada com 366 quilômetros, inaugurada em 1º de agosto de 1912, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Essas cidades ligadas por esse cordão umbilical. Eu falei nele ainda agora, olha ele aparecendo aí. Percival Farquhar. Percival Farquhar e a força de trabalho que ele vai empregar. Em 1905, ele obteve a concessão do Porto de Belém. É o primeiro trabalho de Farquhar na Amazônia, é essa concessão do Porto de Belém. O primeiro trabalho dele é essa concessão do Porto de Belém, onde ele constrói lá o Porto de Belém. Depois, em 1907, ele vem construir a lendária estrada de ferro Madeira Mamoré. Lembrando que Farquhar nunca pisou em Porto Velho, só mandava seus engenheiros e a empresa que ele vai contratar para construir a estrada de ferro. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o suficiente volume de mão de obra estava alocado para a produção do látex. A produção do látex, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês que o sistema de aviamento prendia esse homem nos seringais, o nordestino. Multinacionalidade, olha aí, ó, lembra do professor Carlinho aí, ó, que veio vestido de indiano? Pois é, a divulgação dos perigos e da insalubridade da região da Madeira Mamoré teria afugentado esses primeiros trabalhadores. Diferente tipo de trabalhadores da estrada de ferro, contratado pela May, Jack e Randolph. Nós temos aí várias nacionalidades. Acredita-se, gente, que vieram em torno de 50 nacionalidades diferentes. Porto Velho parecia uma torre de Babel. E esse recrutamento, o capitão chamado Walter Dudley, ele vai propor o aliciamento de nativos da colônia inglesa. Aí nós vamos ter a presença de barbadianos aqui, da ilha de Barbados. Construção de 1907 e 1912, foram recrutados mais de 21 mil pessoas para trabalhar. Um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico, porque ela ficou conhecida como Ferrovia do Diabo, de tantas mortes que se teve. Então, eu, empresário, chego aqui e contrato mão de obra para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Faça atividade que eu já volto com vocês.
E aí, estava fácil, difícil, estava tranquilo a atividade de vocês? Pois é, nós vamos agora fazer a correção da atividade de sala que eu passei para vocês, estava fazendo a correção lá, e nós vamos fazer a correção da atividade de sala. Então fiquem ligados aí. Olha a questão número 1, como ela é tratada. Olha aí, ó. A questão número 1, ela trabalha. Percival Farquhar iniciou suas atividades empresariais no Brasil em 1904, quando, juntamente com o engenheiro norte-americano F.S. Pearson e o advogado canadense Alexandre Mackenzie, fundou no Rio de Janeiro uma empresa chamada Light & Power. Podemos afirmar que Farquhar inicia suas atividades na região norte quando recebe do governo brasileiro a concessão para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, recebe autorização para explorar a madeira na região do Contestado, funda a Light Power juntamente com seus sócios do Rio de Janeiro, cria a Companhia das Índias Ocidentais em Belém, Manaus, ou em 1905 obtém a concessão para construir e explorar o Porto de Belém. Vem cá comigo, vem cá comigo. Lembre-se, Farquhar, empresário norte-americano que estava aqui no Brasil, o primeiro empreendimento que ele recebe na Amazônia, vocês assistiram um documentário em aulas passadas chamado Oswaldo Cruz na Amazônia. Nesse documentário sobre Oswaldo Cruz, lembrem que Oswaldo Cruz começa por Belém, porque Belém era uma concessão de Percival Farquhar. E aí, depois eles vêm para Porto Velho em 1910, que também era concessão de Farquhar. Mas o primeiro empreendimento, lá em 1905, de Farquhar na Amazônia foi, na tela para vocês, foi justamente em 1905 obteve a concessão para construir o Porto de Belém, ok? Então, resposta correta é a letra E. Vamos para a próxima. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado na produção do látex. A expansão da zona de produção era abastecida pela exploração do silvícola e pelo aliciamento de mão de obra em outras regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, que se via presa ao endividamento, impossibilitando de escolher outra ocupação. Esse endividamento era o sistema de aviamento. Era o sistema de endividamento que esses nordestinos chegavam aqui devendo até a alma. Sobre o recrutamento da mão de obra para trabalhar na construção da ferrovia, é correto afirmar: foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros que, além de atuarem na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, foram utilizados em diversas outras circunstâncias, como as linhas telegráficas ou outros empreendimentos daqui. Foram recrutados trabalhadores nos seringais e na comissão da linha telegráfica. Será que esses trabalhadores eram os que estavam na linha telegráfica e estavam nos seringais? Foram recrutados basicamente os nordestinos que fugiam da seca no final do século XIX. A estrada de ferro, 1907, isso é século XIX ou é século XX? Foram utilizados mão de obra negra escrava, pega nos quilombos remanescentes do Guaporé. Pessoal, século XX já não tínhamos mais a escravidão no Brasil. Foi utilizada a própria mão de obra local, pois Santo Antônio do Madeira era uma cidade muito populosa. E aí, qual é a questão correta? Letra A, B, C ou D? Eu quero lembrar vocês que vieram pessoas de várias partes do Brasil. Vieram pessoas de várias partes do Brasil para a construção da estrada de ferro. Vieram brasileiros, mas vieram maciçamente estrangeiros que eram recrutados
eram recrutados e trazidos para cá. Esses brasileiros recrutados e trazidos, muitos deles não voltaram para casa, perderam sua vida aqui em Porto Velho. Foram enterrados no cemitério da Candelária. E foram abandonados, esquecidos. Hoje viraram floresta, porque o cemitério é uma grande floresta. Então, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ele teve esse viés de trabalhadores vindo de tudo quanto é parte. E o seringueiro não podia ser utilizado porque ele estava endividado. Na tela para vocês. Letra A. Foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros que, além de atuar na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, foram utilizados em diversas outras circunstâncias. Olha aí a outra questão. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já havia registrado a presença de barbadianos entre os quase 1000 trabalhadores que embarcaram rumo à selva de Santo Antônio do Rio Madeira. Sobre os trabalhadores conhecidos como barbadianos, é incorreto afirmar. Agora eu quero incorreto. Alguns concursos públicos, eles trabalham a questão da questão incorreta. Como História de Rondônia, nós estamos trabalhando também vocês para futuros concursos públicos, vocês têm que se habituar às questões que eles pedem. A presença maciça desses grupos de negros caribenhos se tornou uma força expressiva nos trabalhos da ferrovia a partir do século XX, sobre os trabalhadores conhecidos como barbadianos. É incorreto. Essa está correta, está certa ou errada? Se tiver certa, não é essa, mas se tiver errada, é essa a questão. Então, ela está certa ou errada? Porque aqui quer a questão incorreta. Na Amazônia, parece ter predominado um conjunto de operários caribenhos. Será que a predominância, a grande maioria, eram operários caribenhos, que eram chamados de barbadianos? Eram procedentes de diversas nacionalidades, como Barbados, Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas, Granadas e outras ilhas das Antilhas. Será que os barbadianos vinham dessas ilhas? E eram todo mundo colocado no mesmo balaio e chamado de barbadianos? Esses negros de formação protestante, idioma inglês, eram, de forma geral, denominados barbadianos? Será que está correta essa daí? Eles falavam inglês? Tanto é que eles falavam inglês que se dizia lá que eles bodejavam. Aí o bairro onde eles moravam ficou conhecido como Alto do Bode, que fica lá no morro do Barbadian Toes, ou conhecido como Alto do Bode. Era um grupo mais preguiçosos e que davam maior trabalho para administradores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Será que era o grupo mais preguiçoso? Acho que se fosse assim, eles não teriam sido contratados. Pessoal, até hoje, Porto Velho, nós temos a presença de barbadianos aqui em Porto Velho. E esses barbadianos, eles formaram essa primeira sociedade de Porto Velho também. E eles vinham dessas ilhas caribenhas. Eram várias ilhas, mas eles eram chamados de barbadianos e era um povo muito trabalhador. Eles vinham de Barbados, vinham de Trindade, vinham da Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, toda aquela região ali, São Vicente, Guiana, Granada, eles vinham e eles eram chamados de barbadianos. E eles eram grandes trabalhadores da Estrada de Ferro. Então, todas essas estão certas. Só quem está errada é a letra E. Era um grupo mais preguiçoso. Nunca. Eles eram super trabalhadores. E vamos para a última questão. Olha aí, o livro aí de Manuel Rodrigues Ferreira. Manuel Rodrigues Ferreira escreveu
um livro chamado A Ferrovia do Diabo. Eu até mostrei a capa para vocês na aula, lembra? É uma obra histórica que narra com detalhes a saga de construir em plena floresta amazônica uma ferrovia, a qual teria propósito inicial de escoar produto de látex da Bolívia. O livro é escrito pelo jornalista Manuel Rodrigues Ferreira, que teve acesso a um belo acervo fotográfico de Dana Meijel, que traz registro da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Na obra, o autor informa a composição dos importados durante o ano de 1910. Sobre essa composição e o número de trabalhadores que o autor registra em 1910, podemos afirmar. Agora eu quero saber qual é que está correto, o que a gente afirma como verdadeiro. Não tinham registro de brasileiros e portugueses? Foram registrados 2.211 antilianos e barbadianos? Os espanhóis fugiam ao chegar? 1.450 espanhóis fugiram ao chegar? Mais de 299 pessoas de nacionalidades vizinhas vieram de um total de 5.596 antilianos e barbadianos? Qual era o maior número de trabalhadores registrado em 1910? O maior número eram de trabalhadores barbadianos, esses que vinham das Antilhas, vinham do arquipélago das Antilhas, que são várias ilhas, vários países diferentes. E eles vão ser recrutados, vão ser trazidos para cá, mais de 2.211 trabalhadores vão ser trazidos para cá. Eles trouxeram também sua família, eles foram autorizados a trazer suas famílias. E aqui se constituíram uma sociedade formada por esses trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É por isso que a questão correta, no telão, é a letra, justamente a letra B. Foram registrados 2.211 antilianos e barbadianos. Foram registrados aqui. Então, a questão correta é a letra B. E aqui eu encerro esta aula fazendo homenagem aos seringueiros que trouxeram essa riqueza para a Amazônia. Manaus, Belém, Porto Velho, o Acre, só existem porque existiu o seringalismo na Amazônia. Mas não vamos deixar essa história apagar. Estrada de ferro é importante, mas o motivo que eles vieram construir está dentro do seringalismo na Amazônia. Até a próxima aula.